Emprego ou profissão? Neste vídeo eu vou mostrar para você as diferenças entre emprego e profissão. Você tem um emprego ou você tem uma profissão? Quem ganha mais? Quais são os malefícios do emprego e quais são os benefícios da profissão? Essa é a Dica Prof de hoje. Vem comigo! Olá, muito bem-vindo ao canal Dicas Prof. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece ainda, está aqui pela primeira vez no canal Dicas Prof, eu sou o professor Alex Rocha e hoje eu trago para você uma Dica Prof de carreira. Hoje eu trago essa Dica Prof que eu já venho falando há 10 anos nas empresas, na escola técnica, nas palestras. Eu venho dizendo emprego ou profissão. Você sabe o que é o emprego? Você sabe o que é profissão? Você vem reclamando do salário que você recebe? Você vem reclamando das injustiças que você sofre no seu emprego, no seu trabalho? Você vem sofrendo só de pensar em ir para o trabalho, você já fica angustiado, você já fica triste. O que está acontecendo? Você tem um trabalho ou uma profissão? Mas antes de começar esse assunto, eu gostaria de fazer um convite clássico. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, faça sua inscrição, torna-se mais um participante aqui da comunidade Dicas Prof. Combinado? Torna-se um inscrito. Toda terça e sexta-feira tem vídeo novo aqui para você, especialmente para você. Combinado? Emprego, conforme o dicionário AIS, quer dizer trabalho contínuo e remunerado. Olha aqui para mim. Emprego é isso. Você trabalha com carteira assinada, você sai da sua casa todos os dias para ir ao trabalho, você pega uma condução, você vai de aplicativo, você vai a pé, você vai de bicicleta. É um trabalho contínuo e remunerado. Muitas vezes não é a remuneração que você gostaria de ter. Muitas vezes não é o trabalho que você gostaria de fazer. Muitas pessoas têm um emprego por necessidade, porque precisa pagar as contas, precisa pagar os boletos, precisa pagar o aluguel, precisa fazer a compra do mês, precisa comprar uma mistura. Então muitas pessoas têm esse emprego, esse trabalho contínuo. A pessoa sai de casa e vai para o trabalho. Esse trabalho foi alguém que indicou, ou esse trabalho foi você que buscou, você foi atrás, você pediu, você bateu numa porta, você chegou no comércio, você chegou num prédio, num condomínio e você pediu um emprego porque você estava precisando. Durante esse emprego, você passa por situações que você não gostaria. Muitas pessoas que trabalham, que têm um emprego, elas são humilhadas. Você está me ouvindo aí agora, de repente você está pensando, professor, você está falando comigo, eu sou humilhado, na minha folga eu tenho que trabalhar, eu não recebo no dia certo que tenho para receber. Então, muitas pessoas têm um emprego, mas esse emprego, ele não satisfaz as necessidades que deveria satisfazer. Por isso a profissão. A profissão é isso aqui, ó, olha aí na tela. A profissão é um ofício, é uma ocupação, conforme o dicionário AIS. Veja bem, a profissão é o exercício de um trabalho que teve uma preparação, teve uma qualificação. Você escolheu fazer essa profissão, exercer essa profissão. Você estudou, você se preparou para exercer essa profissão, esse trabalho. Este trabalho, esta profissão tem o detalhe penoso, os detalhes penosos? Tem, mas você escolheu exercer essa profissão. Muito diferente do emprego, que você trabalha porque alguém arrumou para você, porque você precisa pagar suas contas, você precisa desse dinheiro e de repente você faz algo que você não gosta de fazer. Então uma coisa é você, por exemplo, ser uma atendente na padaria. Então você sai da sua casa, você vai para o seu trabalho na padaria e lá você vai atender os clientes que pedem os pães, que pede lá uma mussarela, pede uma mortadela. Se você trabalha no balcão da lanchonete da padaria, você faz lá um lanche, um x-salada, um x-burger, você
prepara um cafezinho para o cliente, você faz um trabalho, você atende pessoas, mas não é aquilo que você gostaria de fazer. Você faz porque você precisa fazer, você precisa desse emprego. Muitas vezes você sai desse trabalho, quando você termina seu expediente, que você vai para sua casa, você vai triste, você vai desanimado para casa. Você fala, puxa, hoje não foi legal. De repente você é humilhado no seu trabalho pelos clientes, até mesmo pelos patrões, pelos colegas. De repente você tem que trabalhar num dia de folga, que era a sua folga, você tem que ir trabalhar. Então você tem que trabalhar, você tem que executar essas funções e muitas vezes sofre muitas humilhações. Diferente de você ter uma profissão. Quando você tem uma profissão, você é uma pessoa mais preparada, você é um profissional preparado para aquilo que você vai fazer. Pensando nisso, para ajudar você, eu trouxe aqui 5 dicas. 5 dicas, prof. Eu quero ajudar você a você ter uma profissão. Você, de repente, você está nesse mundo do emprego, você está nesse ciclo vicioso do emprego, mas você não tem benefício nenhum. Eu já trabalhei em comércio. Quando eu era jovem, eu trabalhei em comércio, eu sei como funciona. Você é um servo, você serve a todos. Serve os clientes, serve o seu patrão, mas você não serve a si mesmo. Você não tem qualidade de vida, você não tem um salário digno, você não tem uma folga, você não tem tempo para ficar com a sua família. Então, eu vou dar aqui 5 dicas, eu vou apresentar para você 5 dicas para mudar a sua vida profissional. Essa é uma dica, prof, de carreira. Então, essa dica, prof, vai mudar a sua vida. Combinado? Veja aí na tela a primeira dica, prof. Primeira dica. Você precisa entender a diferença entre emprego e profissão. Olha aqui para mim. Você precisa entender que há uma diferença entre emprego e profissão. A partir do momento que você entender, aqui dentro, você entender que ter um emprego é uma coisa e você ter uma profissão é outra coisa, aí vai ficar muito mais fácil para mudar a sua vida. O emprego, ele é um ciclo vicioso, porque a pessoa ela vai se comprometendo financeiramente. Ela compra um móvel, ela compra um carro, ela compra uma casa, ela vai fazendo dívidas, ela vai fazendo compromissos financeiros confiando nesse emprego. E aí quando ela perde o emprego, ela fica sem chão. Eu falo porque eu já recebi vários alunos na escola técnica em que eu atuo há 10 anos como professor, eu já recebi relatos e depoimentos de muitos alunos que perderam o emprego e não tinham uma profissão, não tinham uma capacitação profissional e ficam sem chão porque tem o aluguel para pagar, tem as dívidas para pagar. Aí a pessoa fica sujeita a qualquer emprego. Ela trabalhava numa padaria, agora ela pode trabalhar num comércio, numa loja. Ela está disposta a enfrentar qualquer coisa. Não tem as pessoas que dizem assim? Eu enfrento qualquer coisa. Para mim, o que for trabalho, eu estou enfrentando. Muito bacana. É louvável isso, você ter essa disposição para o trabalho. Mas é muito mais interessante você ter uma profissão, você ter um ofício, você ter uma especialização, uma capacitação profissional. Então você precisa entender essa diferença. Você conseguiu entender já, nesses poucos minutos que eu estou falando aqui no vídeo, você já conseguiu entender a diferença entre emprego e profissão? Afinal de contas, você tem um emprego ou você tem uma profissão? Se você ainda não tem uma profissão, essa segunda dica, prof, é para você. Veja aí na tela. Segunda dica, prof. Você precisa ter uma profissão. Veja bem, você precisa ter uma profissão. Você precisa ter um ofício. Professor, qual profissão eu preciso ter? Olha, eu estreiei aqui no canal Dicas Prof a série Profissões. Eu falo de diversas profissões. Exemplo, técnico em ótica. Muitas pessoas usam óculos.
De repente você está me ouvindo aí, você usa óculos ou lentes de contato. É um profissional muito requisitado no mercado. Quantas óticas nós temos no país? Quantas franquias de óticas nós temos no país? O técnico em ótica, ele atua na confecção de óculos, de sol, óculos de grau, lentes de contato. É um profissional que precisa se qualificar e que é muito requisitado no mercado. É uma profissão. Você ser um atendente numa ótica é uma coisa, você ser um técnico em ótica é outra coisa. Quando te perguntarem qual é a sua profissão, você vai dizer: eu sou um técnico em ótica. Eu falei de outra profissão também, técnico em cozinha. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, caso você se interesse por essas profissões, eu deixarei aqui na descrição do vídeo o link para você assistir esses vídeos. Combinado? Você precisa ter uma profissão. Você já tem um emprego, agora você precisa ter uma profissão. Para você ter uma profissão, você precisa praticar a terceira dica prof. Acompanhe aí comigo. Terceira dica prof. Você precisa estudar uma profissão. Olha aqui para mim. Para você ter uma profissão, você precisa estudar essa profissão. Para você ser um confeiteiro, você precisa fazer um curso. Para você ser um técnico em ótica, você precisa fazer um curso de técnico em ótica. Então, você precisa estudar uma profissão. Muitas pessoas querem ter um salário melhor. Muitas pessoas dizem assim: professor, eu ganho tão pouquinho. Por quê? Porque você ainda não estudou. Então, precisa haver um sacrifício da sua parte. Você precisa mudar a sua rotina. De repente, você está da sua casa para o emprego, do emprego para casa. Você precisa mudar esse itinerário. Você precisa sair do emprego e ir para a escola técnica, ir para a faculdade. Se você ainda não terminou o ensino médio, fazer o supletivo, terminar o ensino médio. Por que não terminar o ensino médio? Fazer um curso técnico. As inscrições para a escola Senai, para os cursos técnicos, estão abertas. Eu deixarei também aqui o link na descrição do vídeo para você assistir o vídeo sobre as inscrições que já estão abertas para os cursos técnicos gratuitos do Senai. Então, você precisa ter uma profissão, você precisa estudar uma profissão para você executar esse ofício com maestria, com excelência, com honra e ser melhor remunerado. Uma vez que você estuda, a sua remuneração é melhor. Você também pode escolher trabalhar aonde você quiser. Quando você tem uma profissão, você pode escolher. Por exemplo, você é um padeiro. Em cada padaria tem no mínimo um padeiro. Se você for um excelente padeiro, você pode escolher a melhor padaria da região para trabalhar. Porque você é um profissional, você estudou, você é um padeiro. Você não tem uma profissão comum. Se você sair perguntando nas ruas, você é padeiro? Você é padeiro? Nem todos são padeiros, não é isso? Olha a diferença. Se você pegar uma pessoa para trabalhar, por exemplo, como um frentista num posto de combustível, você vai, se você colocar lá, precisa-se de frentista, vai fazer uma fila enorme, enorme. Muitas pessoas, milhares de pessoas, porque é um trabalho comum. É muito fácil, a pessoa aprende. O profissional que está lá ensina como abastecer o carro. Agora, padeiro. Padeiro precisa ter a profissão, precisa estudar, precisa se capacitar para ser um padeiro. Você pode ter uma profissão, você precisa estudar essa profissão. Combinado? Na quarta dica prof, você vai ver que você precisa exercer sua profissão. É muito comum encontrar pessoas que estudaram, que fizeram um curso técnico, que fizeram até mesmo uma graduação, mas não tiveram coragem de enfrentar a profissão. A pessoa tem um emprego, ela ganha um bom salário, ela tem uma boa remuneração,
Só que ela não quer arriscar sair dessa zona de conforto e exercer a sua profissão, porque para exercer a profissão, de início, ela vai ganhar menos, ela vai ter um salário menor, mas você precisa exercer sua profissão. Muitos profissionais estão qualificados e capacitados, mas preferem viver no emprego do que exercer a profissão que estudou. Eu estou falando com você que é um técnico. Você que é técnico em plástico, técnico em química, técnico em mecânica de automóveis, você que é técnico em enfermagem. Você tem o curso técnico, você estudou, mas hoje você está trabalhando num emprego que não tem nada a ver com você. Você é humilhado, você não ganha um bom salário, você não tem horários que são compatíveis com a sua família. Então você precisa mudar isso, você precisa exercer a sua profissão. Assuma a sua profissão, a profissão que você escolheu. A pessoa que tem um emprego, ela não escolheu fazer aquilo. Ela exerce o emprego, o trabalho contínuo remunerado, porque ela precisa, não porque ela escolheu. Mas quando você tem uma profissão, você escolhe exercer aquela profissão. Por exemplo, aqui, professor. O professor, ele estuda, ele se prepara. O médico, ele estuda no mínimo 6 anos. Ele escolheu ser médico. O jovem diz assim, eu quero ser médico. Então ele estuda para ser médico, para exercer aquela profissão. Quando você vai ao médico, a um posto, um pronto-socorro, a um UBS ou no convênio médico, lá tem um profissional que te atende que estudou. O médico frequentou aulas na faculdade, ele se preparou, ele estudou, ele renunciou à sua vida, deixou de ter momentos de lazer, deixou de passear, de viajar, de se divertir para estudar, para ter uma profissão. E ali ele te atende, ele vê a sua dor, ele faz o receituário médico, ele faz exames, ele cuida da sua saúde. Mas ele é um profissional que estudou. Ele não tem simplesmente um emprego. Combinado? Quinta dica prof na tela. Especialize sempre em sua profissão. É importante que você especialize na sua profissão, que você continue estudando a sua profissão. Você não pode ficar parado. No momento que você escolheu uma profissão e que você estudou para ela, você precisa continuar estudando. Muitas pessoas dizem assim... médico, tem que estudar a vida toda. Sim, concordo, mas não somente o médico, os professores, todos os profissionais, todos aqueles que exercem uma profissão, precisa se especializar, precisa continuar estudando. É o Kaizen profissional, a melhoria contínua, precisa continuar estudando. Quanto mais você estuda, você se atualiza e com certeza você fica mais competitivo, mais atraente para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho precisa de pessoas qualificadas, de pessoas capacitadas, de pessoas que têm conhecimento, de pessoas que estudam, de pessoas que estão antenadas com a tecnologia, que estão antenadas com os assuntos atuais. Então você precisa se especializar em sua profissão. Combinado? Essas foram as 5 dicas que eu trouxe aqui para você. Essas 5 dicas que vai ajudar você a refletir, a pensar e a mudar a sua vida profissional. Você quer continuar no emprego? Você quer continuar saindo da sua casa e indo fazer uma atividade, um trabalho que você não gosta, um trabalho que você não é bem remunerado, um trabalho onde você é humilhado, onde você é massacrado, um trabalho onde você vê que você não é tão útil? Ou você quer ser um profissional? Você quer se capacitar, você quer ser bem remunerado, você quer ser reconhecido pelo que você faz. Então eu te convido a ser um profissional. Eu convido você a ter uma profissão. Combinado? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, torna-se mais um inscrito aqui nessa comunidade
do Dicas Prof. Se você gostou, comente, fale sobre a sua profissão. Você que tinha um emprego, hoje tem uma profissão. Faça seus comentários sempre serão bem-vindos aqui no canal Dicas Prof. E se você acha que esse conteúdo é um conteúdo de valor, compartilhe com seus colegas, com seus amigos e com a sua família. Combinado? Obrigado pela audiência. Estude para a vida! Lembre-se, estude para a vida. E foi muito bom ter você aqui comigo e eu vejo você na próxima dica e no próximo encontro. Até lá. Tchau!